Ei você, precioso, preciosa diante de Deus. Hoje esse vídeo traz uma pergunta bem interessante que eu gostaria que você que está assistindo fizesse os seus comentários e respondesse a essa pergunta. Que tipo de gente eu escolho ser? Que tipo de gente você escolhe ser? Essa é uma pergunta que eu gosto de responder constantemente. Gosto bastante de pensar sobre isso. Em que tipo de gente eu escolho ser? E vejo que isso é muito importante porque nós espalhamos em todos os locais onde nós vamos um pouquinho da pessoa que nós escolhemos ser. Tanto de uma forma muito positiva, quanto de uma forma negativa também. As outras pessoas são impactadas pelo tipo de pessoa que eu escolho ser, ou pelo tipo de pessoa que eu sou naquele determinado momento, em um determinado momento. E eu gostaria de compartilhar com vocês que isso é tão interessante, porque normalmente, quando nós pensamos, quando nós trazemos para nós mesmos as situações, eu tenho certeza que você, assim como também eu, nós queremos muito estar rodeados de pessoas boas, de pessoas positivas, de pessoas que nos mostram e nos lembram o quanto nós somos importantes, o quanto a nossa presença faz diferença. Não é verdade? Eu acredito que sim. E o mais legal é mudar um pouquinho essa visão para o mesmo que é esperado de nós por outras pessoas. E aí que tá no tipo de pessoa que nós escolhemos ser. Será que nós escolhemos fazer a diferença de uma forma positiva na vida das pessoas? Como eu falei, eu gosto muito de me questionar sobre isso, porque me faz refletir se eu tenho oportunidades, e sempre eu tenho, de ser melhor para o outro. E vou trazer um exemplo bem legal que aconteceu comigo também, de uma forma bem recente. Quando eu adentrei uma drogaria e a moça que me atendia, muito educada, aí eu gosto de fazer isso, eu elogiei a letra dela, porque realmente era muito bonita a letra dela. E ela me surpreendeu de uma forma muito simples, mas ela me surpreendeu. Ela respondeu de imediato: nossa, ganhei o meu dia. E eu fiquei muito feliz porque foi uma atitude tão simples. Eu de verdade percebi na letra dela uma letra muito bonita. E apenas externei aquele pensamento. Algo muito simples. E para ela foi como ganhar o dia. Eu vi o sorriso no rosto dela. E na sequência, ela completou dizendo: porque eu falei, nossa, mas é tão simples, que legal ver você se sentir tão bem por algo tão simples. E ela externou o seguinte: nossa, nós estamos acostumados com tantos clientes que às vezes detonam com a gente. Em resumo, foi essa a nossa conversa. E eu parei para refletir sobre isso. Todos nós podemos fazer a diferença na vida do outro de uma forma positiva, assim como nós desejamos também para a nossa. E isso faz toda a diferença, porque vira um ciclo, e isso é muito importante. Então, por isso essa pergunta: que tipo de gente eu escolho ser? Eu, Carla Andrea, eu desejo ser gente um pouco melhor a cada dia. E gosto sempre de falar com as pessoas que estão ao meu redor, que me alertem, que me falem quando algo que venha de mim, como alguma atitude, alguma palavra, até mesmo alguma expressão, não foi muito legal. Porque em alguns momentos, dependendo do que nós estamos passando, muito de tudo isso passa despercebido. E às vezes nós estamos fazendo a vida de uma outra pessoa um pouquinho mais difícil, quando na verdade é muito melhor fazer a vida do outro um pouquinho mais leve, um pouquinho mais fácil de seguir, não é verdade? Para completar esse pensamento,
Há um tempo atrás, já há alguns anos, eu ouvi o seguinte, que cada um deixa o que tem dentro de si. Então, às vezes, quando outras pessoas nos tratam de uma forma não muito legal ou externam coisas que também não são legais e que nos deixam chateados, muitas vezes é porque é a única coisa que aquela pessoa tem naquele momento. Já parou para pensar dessa forma? Porque num primeiro instante, em muitos casos, nos vem uma raiva, uma ira. Por que essa pessoa está me tratando dessa forma? E principalmente quando vem de pessoas em que nós demonstramos amor. Mas em muitos momentos é tudo o que a pessoa tem para dar. E talvez se nós pensarmos no tipo de gente que nós escolhemos ser e tentarmos fazer uma forcinha, mesmo que não sendo fácil, fazer uma forcinha para sermos um pouco melhor e de fato retribuirmos o que não é bom de uma forma boa, às vezes é o sinal que a pessoa precisa para ver que ela também precisa se esforçar para ser um pouco melhor. Eu acredito muito nisso. E pensar dessa forma, que cada um dá o que tem dentro de si, me faz ser ter um pouco mais de compaixão com as outras pessoas. Porque em muitos casos é a história sofrida, é a vida sofrida, a falta de oportunidades ou a falta de enxergar oportunidades é que deixa as pessoas um pouco mais amargas. E pensar desse jeito nos faz enxergar o outro com mais compaixão e também com mais leveza, porque o sentimento de ira, o sentimento de raiva, ele vai nos diminuindo. Ele vai nos tornando pessoas piores. Então, consegue enxergar que é uma visão que fala de nós, fala para nós em atitudes que vão nos tornar melhores ou piores, mas também nos faz ver o outro ou de uma forma melhor ou de uma forma pior. E eu asseguro para vocês que é muito bom quando nós enfrentamos situações em que somos destratados, em que somos, em muitos casos, desprezados, e nós agimos com amor, o sentimento dentro de nós é bom. E muitas vezes o sentimento de arrependimento ou um sentimento, nossa, eu preciso ser melhor, ele flui dentro da outra pessoa. Eu sempre gosto de pensar nos frutos que eu deixo no mundo. Eu gosto de pensar. E eu gosto de ver uma evolução. Eu gosto de buscar por uma evolução. Errar, todos nós erramos. Eu erro muito. Mas o desejo de evoluir, o desejo de ser gente melhor, vai nos moldando e nos transformando aos poucos. Porque nós nos colocamos na situação de querer nos policiar para ser melhor. E isso faz uma grande diferença no mundo. Faz diferença quando encontramos pessoas com esse mesmo desejo e que buscam ser melhores conosco, mesmo quando nós não precisamos, e faz diferença quando nós somos sinais disso para os outros. E comece de uma forma simples. Se para você isso é um pouco difícil, comece de uma forma simples. Elogie as pessoas com quem você convive, trate de uma forma respeitosa, trate com valor, como alguém que merece respeito, independente da condição em que se encontra. Busque ser mais gentil, busque ser mais leve com você mesmo. Eu, particularmente, tento muito exercitar isso, porque eu sou bastante exigente comigo mesma. E eu tenho buscado muito por isso, ser mais leve. Todos nós temos dias em que falhamos. Mas se o nosso desejo é de sermos melhor a cada dia e buscamos por isso, não tem como ter um resultado diferente. E quando paramos para pensar, a mudança já foi grande. Eu acredito muito nisso.
E tenho certeza que se você também pensar dessa forma, você viverá dias mais leves e fará com que outras pessoas também sejam mais leves. Para fechar esse vídeo com algo que eu vejo que é fundamental para que nós possamos enxergar mudança, buscar mudanças nas nossas vidas e de fato fazer a nossa parte para que essas mudanças aconteçam, é nos colocar nas mãos de Deus. É nos colocar diante dele para que ele nos ajude a mudar. Não é verdade? E eu vejo que isso é muito importante. Isso é muito importante. E, por fim, eu gostaria de deixar essa mensagem. Busque ser melhor a cada dia. Se entregue mais nas mãos de Deus. Porque Deus não faz uma obra ruim de quem se coloca em suas mãos. E eu tenho certeza, a sua vida vai ser muito melhor. Assim como a minha tem sido. Mais leve, mais tranquila, e Deus tem me ensinado a dar valor ao que de fato tem valor. Ao que nos tornará gente melhor. Fique em paz, obrigada por ver esse vídeo e comenta que tipo de gente você tem escolhido ser. E se anime para escolher ser ainda melhor. É possível.